Então tá, eu quero que a gente fique na mesma página para a gente ter um papo aqui, assim, um pouco mais maduro, um pouco mais adulto, tá? Então, algumas conversas que vocês precisam ter consigo mesmos. Primeiro, que o seu negócio nunca vai ser maior do que você. É impossível. Então, se a cabeça da Priscila alcança um desejo máximo de, por exemplo, 500 mil no ano, a Priscila nunca vai ultrapassar 500 mil no ano. Ela nunca fará um negócio que ultrapassará 500 mil no ano. E se um dia, por acaso, ela fizer 550, ela vai dar um jeito de, no próximo ano, torrar esses 50 mil adicionais e voltar a fazer os mesmos 500, porque esse é o teto programado. Então, a pergunta-chave é, você precisa escrever isso no seu papel e caneta, em qual valor você tem em sua mente programada, qual é o máximo que você consegue conceber em sua mente como desejo. Nas suas mãos só estará o que estava na sua mente. Primeiro sua mente chega, depois seus pés chegam. Só que, quando a gente avança nisso, você vai responder qual é a sua programação, qual é o faturamento anual que você consegue conceber como possível na sua mente, e tem um valor, e você não precisa falar isso para ninguém, nem publicamente, nem aqui no chat, nada disso, escreve para você. Por quê? Porque se você não desejar, nunca vai acontecer. Nossa, eu lembro agora, quando eu tinha 21 anos, comecei a empreender, eu falei, eu vou ganhar meu primeiro milhão aos 25 anos. Eu não sabia porra nenhuma aqui fazer 1 milhão, eu ganhava 3, 4 mil reais por mês, todo lascado, minha avó era doente, minha mãe ganhava um salário mínimo, meu pai tinha recém, estava indo mais ou menos com o negócio, depois acabou quebrando logo depois desse primeiro ano, e por algum motivo ou outro, quando eu fiz meus 25 anos, eu fiz o meu primeiro milhão. E aí eu olho para trás e eu dou 90% do mérito, sei lá, não, 70% do mérito ao desejo, eu concebia isso como possível, e o resto era muito trabalho. Eu não tinha metade do conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tinha muito gás, eu tinha um desejo que dizia, eu posso, eu mereço, eu vou conseguir, vamos encontrar um caminho, e a gente sempre encontra o caminho. Então, de pouco adianta falar de 1 milhão, de 500 mil, de 2 milhões, de 5 milhões, se você não concebe isso como possível, se você não acredita. E aí a gente avança para o seguinte, prestem muita atenção e anotem, escrevam essa frase, tá? 1 milhão ou mais só existirão se você tiver a capacidade de, produzir, e dois, de sustentar mental e emocionalmente esse valor. Porque várias pessoas, e a gente está falando aqui de mais de 90% das pessoas que ganham em loterias federais ou coisas relacionadas, né? Elas acabam, basicamente, depois de poucos anos, voltando ao mesmo patamar que estavam antes, quando não mais endividadas. Porque elas não têm uma mente forte o suficiente para aguentar o peso de 1 milhão, o peso de 2 milhões, o peso de 4 milhões. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Sim ou não? Eu preciso que a gente esteja na mesma página, tá? Esse papo aqui é muito importante. Um pouco adianta falar as outras coisas de fases de negócio, e que você precisa focar, e desafios, pouco embora. Ou seja, primeiro você tem que ter a mente acreditando que é possível, os braços tendo habilidades. Quando eu digo braços, eu faço aqui uma metáfora, os braços mentais. Você tem capacidade de comunicação para você ser claro na sua mensagem no Instagram? Você tem inteligência mínima de marketing para se posicionar e ser encontrável? Você tem uma visão de como as pessoas devem interpretar você para você ajustar a sua imagem? Você tem um processo, um script para que as pessoas que chegam no seu WhatsApp não sejam espantadas por você barra sua secretária? Ou não? Você tem a cabeça de só atender isso é suficiente? Se sim, você nunca vai ultrapassar muito mais do que 300, 400 mil por mês, porque atender bem é a sua obrigação. Você acha que isso é o diferencial? Não, atender bem é a sua obrigação. Eu entregar uma boa mentoria é minha obrigação. Tem formatos que alguns gostam, outros não gostam, tá? Mas, em geral, tem funcionado há muitos anos. Mas é minha obrigação. Ser bom, não faço. A sua obrigação também é fazer um bom atendimento, acolher bem o seu paciente, entregar resultado naquilo que ele está buscando. Só que existem outras várias coisas, não tem nada a ver com atendimento. Então, 1 milhão ou mais só será possível ser alcançado se você tiver capacidade de produzir, ou seja, crenças, mentalidade, habilidade, e a capacidade de sustentar. E a capacidade de sustentar eu indico fortemente que eu faço terapia. Por quê? Porque nós somos todos programados com as nossas réguas, né? Os nossos calibradores familiares. Por exemplo, se você está ganhando mais do que seus pais, ou próximos, né, mas especialmente pais, existe um grande risco de você se sentir culpado por ganhar mais do que seus pais. Olha que doideira, não é? Aí você começa a sentir um processo de culpa, é pesado, o dinheiro é cansativo, se eu ganhar dinheiro eu posso ir para o inferno, tem muita coisa aqui. Então segue aqui, profissionais de saúde são formados para serem cozinheiros e não para serem donos de restaurante, muito menos de uma rede de restaurantes. Então, se você não quiser ser dono de restaurante, você precisará ser cozinheiro de alguém.
Você não quer aprender nada de marketing, vendas, gestão? Tá tudo certo. Sabe o que você faz? Você vai ser um profissional que atende na clínica de outra pessoa. Porque aí você vai cozinhar. Como assim cozinhar, Lucas? Que restaurante? Porra, você está falando? É bem simples. Ó. Você vai para a faculdade, você aprende uma técnica, uma habilidade de executar coisas e resolver problemas. Equivalente a um cozinheiro aprender a cozinhar. Quando o cozinheiro aprende mais sobre gastronomia, ele aprende mais sobre gestão de restaurante? Não. Então, você não quer aprender marketing, venda e gestão? Ok, claro, gente, estou fazendo aqui uma analogia. Você tem uma sala de mentoria, todos vocês estão querendo aprender sobre isso. Agora, aqui vamos ao ponto-chave, né? Se você quiser ser o cozinheiro do seu próprio negócio, do seu próprio restaurante, tá tudo bem, mas é melhor você aprender a tocar o restaurante, além de cozinhar. Não é um menos o outro, é um e o outro. E isso nos leva para esse ponto elementar, que é, se você não conhece cada número do seu negócio, ou seja, sua clica, você está brincando de empreender. Vou fazer algumas perguntas, quer ver? Em marketing, alguém abre o microfone aí? Ó. Em marketing, quanto você investiu no último mês, nos últimos 90 dias? Qual foi o seu CPC, seu CPL? Quantos contatos chegaram? Você sabe o que é CPC, o CPL? Quem aqui não sabe, coloca não. Quem sabe, coloca 100. Só não é teste do Enem, não, tá? É só pra gente ficar na mesma página e aproveitar ao máximo esse nosso encontro aqui. Não, não, não. É de comer? Não, não. Olha só, CPC e CPL são termos mega básicos do marketing, né? Quando eu falo marketing, especialmente tráfego pago, campanhas de marketing, né? CPC, custo por clique, CPL é custo por lead, custo por contato que chegou para você. Vamos falar de vendas, então? Você sabe esses números? Quantos contatos chegaram nos últimos 30 dias? Quantos deles agendaram? Quantos compareceram? Quantos fecharam? Qual foi o ticket médio por venda? Não sabe? Tá brincando, né? Financeiro, qual foi o seu faturamento global em 2024? Qual foi o seu faturamento exato no último mês? Qual foi sua margem lucro? Ou qual é a sua margem bruta? Qual é o seu CAC? Qual é o seu ROAS? Na última linha do seu DRE, resta quanto? Lucas, mas eu não sei o que é ROAS, o que é DRE. O que fala a última linha do DRE? Você está brincando de empreender. Então, nosso papo aqui hoje é justamente sobre, se você quiser ir para um patamar de resultados de 500, 700, 1 milhão, 2 milhões, você precisa compreender que existe um jogo que aquela galera lá joga. E para você chegar naquele jogo, você precisa treinar a sua cabeça, as suas habilidades para conseguir dar conta de jogar naquele jogo. Ou seja, você está na classe Série C do campeonato. E você quer ir para a Série A. O que a gente faz? A gente treina quem é Série A, a gente mentaliza quem é Série A, a gente come quem é a galera da Série A, a gente fala a linguagem da Série A. Faz sentido, gente? Vocês estão comigo? Sim ou não? Posso seguir no mesmo ritmo? Então, esse assunto aqui, esse nosso treinamento, pode ser as portas do novo horizonte que vocês em 2025 começarão a trilhar e vocês, se realmente digerirem isso e falarem, caramba, acho que aqui tem ouro, vocês vão encontrar resultados de 20, 30, 50, 80, 200% de faturamento a mais e com mais maturidade do que antes. Entendeu isso? Claro, vamos lá. Quando você está nos 0 a 200 mil, você está criando uma base clínica e operacional. Você está começando a entender bem, entender como é que a brincadeira funciona. Então, seu objetivo nessa fase é construir competência técnica de atendimento e adquirir experiência prática, que é ganhar a mão. Óbvio, você não sabe entender, você está meio que começando, você oscila muito as coisas, você está ganhando algum nível de quem é meu paciente, qual é o melhor produto, será que eu foco nesse ou naquele? E aqui você tem algumas ações-chave nesse momento. Melhorar suas habilidades clínicas, ou seja, não dá para você parar de estudar, porque se você não está nos 300, 400 mil reais, a gente vai ver o que acontece em cada fase, você ainda tem que estudar muito sobre sua técnica. Só que aí você precisa construir reputação. Anotem, reputação. Eu vou falar sobre isso com alguma frequência, né, nos próximos encontros e nas salas aí, de medida que vocês perguntarem. Reputação é avaliações do meu negócio, são depoimentos, são prints. Ninguém gosta de confiar em alguém sem que tenha uma destas duas coisas. Ou a prova, que é experimentar o queijo, não é sentir o cheiro do queijo não, tá? É experimentar o queijo. Por exemplo, muitos de vocês, talvez todos, passaram por uma reunião comigo ou com algum dos meus especialistas e falaram, caramba, gostei do queijo, só que tem mais desse negócio. Isso é prova, o nome técnico isso é prova. Só que existe um outro caminho, que inclusive encurta a jornada, que é prova social, que é alguém falando que o queijo é bom. Pode comprar que é bom, não faz mal, é gostoso. Ou seja, à medida que você está entregando e recebendo e tendo resultados com os pacientes, você precisa fazer que isso produza
depoimentos, provas sociais, pessoas falando sobre você, em print, em vídeo, em áudio, tanto faz. É importante, coloque isso na sua cabeça, todos os meses gerar de 4 a 5 depoimentos, pelo menos. Lucas, mas é o mesmo paciente, tá tudo bem. Você pode fazer com que o mesmo paciente fale diversas vezes ao longo do tempo de acompanhamento, se você tem produto de recorrência, como tem sido para ele. Sempre tem uma forma, ok? Organização mínima de processo administrativo. Você não conhece, não sabe quanto você ganha, você não sabe qual é o teu imposto, você não sabe quanto entra, você mistura pessoa física com pessoa jurídica na gestão financeira. Essa fase aqui, você precisa fazer o basicão. E às vezes você não está fazendo o basicão. Alguns desafios, né? Altíssima dependência do trabalho individual. Aqui a gente nem fala de ideia de você ter alguém trabalhando para você. Talvez você tenha cogitado, talvez você tenha contratado recentemente uma secretária. Falta de estrutura de marketing e vendas, então você tem um grande desafio. Você não sabe atrair, você não sabe converter. E você tem baixíssima previsibilidade de faturamento. Ora oscila para muito baixo, ora oscila para muito cima. Lucas, mas tem como alcançar estabilidade? Coloque aí nos comentários. Tem como alcançar estabilidade na vida, sim ou não, gente? Eu não consigo ver todo mundo, tá? Eu só vejo os comentários de vocês, só o chat. Tem como alcançar estabilidade? Sim, sim, sim. Não, não, não. Ó, Diegão, então agora que eu vi que você conhece todos os números, eu. Animal, Diego. Parabéns, cara. Não tem como não crescer, hein? Ó, não, não, sim, sim. Galera, não tem como alcançar estabilidade. Estabilidade não existe, já diria Flávio Augusto. O que você pode fazer é produzir um montante de dinheiro em fases de vacas gordas. Esse montante de dinheiro gerar um nível de reserva que em fases difíceis você consegue segurar as pontas, oxigenar com mais leveza, com tempo de fazer as correções para você voltar à fase de crescimento. E tá tudo bem. Durante muitos meses, vários, sei lá quantos meses, a gente fez um puta crescimento. E teve um que outro mês que foi, caraca, alguma coisa aconteceu. E aí a gente teve um mês ou dois negativos. Não foi muito negativo, mas teve um mês negativo. E aí eu falei, peraí, meu Deus. E aí acontece uma zica na tua cabeça, né? Será que eu não sei mais? Eu sou impostor. Você pensa qualquer merda que passa na tua cabeça. Por quê? Porque você não espera que meses ruins aconteçam depois de meses bons, não é? Só que aí vamos ao empreendedor tradicional. O seu negócio nunca segue em linha reta para cima, nunca segue em linha reta para baixo, a não ser que você não interrompa. E nunca segue em linha reta, reta. Não existe estabilidade, gente. Não tem, ponta. O que você, quando a gente fala em previsibilidade, eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre previsibilidade. Afinal, né, tem um livro chamado Fórmula da Previsibilidade. Tem duas formas centrais para você alcançar a previsibilidade. Guardem, eu posso falar sobre isso depois, mas não vou me estender aqui. Se o teu modelo de produto for de início, meio e fim, a pessoa entra, consome e vai embora, onde mora a previsibilidade? Na sua capacidade de gerar demanda e converter demanda em novos clientes. Afinal, o cliente entra e vai embora. Logo, como é que você vai ter previsibilidade de faturamento se você não sabe gerar novos possíveis pacientes ou alunos e aí convertê-los? Então, a previsibilidade no modelo em que o teu produto ele entrega e a pessoa vai embora, significa que você precisa continuamente gerar novas pessoas batendo a sua porta e você as converter para que sentem e fiquem na sua casa. E assim, quando estiverem satisfeitas, elas vão embora. Caminho 2, quando você tem um modelo de produto de recorrência, Pilates, por exemplo, acompanhamento terapêutico e outros modelos que talvez possam ter aí na sala, nutricionistas é uma coisa muito comum também. Quando você tem recorrência, você tem uma demanda menor de geração de demanda de novos possíveis pacientes, mas você precisa se concentrar muito em ter uma capacidade de entrega e satisfação incrível para o seu paciente e fazer com que a retenção seja alta e a taxa de evasão baixa. Por quê? Porque mesmo saindo, o volume de pessoas que vão indicando porque estão satisfeitas, muitas vezes sobrepõe o volume de pessoas que saem. Então, muitas vezes você alcança um nível de previsibilidade, mesmo sem tanto foco em marketing vendas, porque seu produto tem alto nível de satisfação, retenção, menos taxa de saída. E aí tem um modelo híbrido, né? A pessoa entra e vai para o modelo de recorrência. Fisioterapia que vai para um Pilates. A pessoa vai para um programa terapêutico e depois segue um acompanhamento terapêutico. Então, cada modelo aqui é possível ser criado. Quando pensa em previsibilidade, não pense que você vai apertar o interruptor e tudo vai mudar, a estabilidade existe. Galera, não existe. A única pessoa que acredita nisso é a pessoa que ela é ingênua e está tudo bem, porque ela está se desenvolvendo, e tem a pessoa que ela é idiota, porque ela ainda acredita mesmo sabendo que não pode, que não existe. Então, quando eu já acreditei, não, estabilidade existe porra nenhuma. Se você parar de produzir, você quebra. Se você parar de estudar, você quebra. Faz sentido? Ou seja, o tempo inteiro a gente precisa de ajuda. O tempo inteiro a gente precisa ligar o botãozinho da humildade e falar, tem que aprender uma coisa nova. Deixa eu perguntar, deixa eu pedir ajuda. Deixa eu me abrir aqui, porque dá para fazer coisas melhores, né?
Então, seguindo, quando a gente vai de 200 a 400 mil no ano, a gente começa a ter alguns outros desafios. Você precisa sair da competição do preço e se posicionar como autoridade numa área específica. Não é mais psicólogo, é psicólogo especialista em, que cuida da imagem, que fala com aquele público, que constrói uma forma de comunicar para aquele público específico, fisioterapeuta, osteopata, médico. Cada um aqui começa na casa dos 400, 200 a 400 mil reais, tem um pedido divino, que você começa a ter muitas pessoas chegando e você precisa começar a cobrar mais, porque você tem um volume de horas limitadas e você não tem como cobrar mais se você for genérico. Você só consegue cobrar mais se você for compreendido como especialista, não especialista do RQO, RQE, perdão, né, das especializações, não, especialista na conotação do leigo. O paciente em potencial vê você como especialista? O paciente potencial olha para você no seu Instagram, no seu Google Negócio e diz: aqui está a Valquíria, trabalha com sexologia há muitos anos. Taraná, opa, achei a pessoa que eu preciso. Já não é mais psicólogo clínico, é psicólogo clínico especializado em sexualidade. Com mais de X anos de experiência, com mais de X pacientes atendidos. Começa a existir uma necessidade de posicionamento, cuidado da imagem, percepção de valor. Vamos avançando. Aqui, definir um nicho de atuação. É o caso do Álvaro, né? Por exemplo, tem 3 formações lá, tem mais de 3, né? Bem na verdade, né? Mas juntou 3 ali, criou um programa que inclui as 3. Mas ainda assim, o programa que tem as 3 leva a pessoa a um resultado específico final, que tem um grupo de pessoas que quer esse resultado. A ferramenta importa menos do que você imagina. Quer ver? Qual é a cagada que 80% da galera que tá aqui costumava fazer? É que você fala, formado em tal área da sua profissão. Não importa, gente. No que você é especialista em resolver? E esse é o ponto-chave. A gente ignora. Os pacientes não se importam com a sua formação. Os pacientes se importam com a sua capacidade de resolver um problema específico. Se você for capaz de comunicar isso, ele vai entender que você pode ajudá-lo a resolver aquele problema que ele tem. Criar uma presença digital básica, eu não diria nem tão básica aqui, mas eu coloquei básica porque alguns ainda estão pecando, e estruturar o atendimento de forma que a experiência comece a pairar e não só entra, atende e vai embora. Você começa a cuidar do cafezinho, do cheiro, do conforto, você pergunta como ele está no WhatsApp depois de X dias do atendimento, que ele veio com dor. Você começa a ter um cuidado que faz com que ele reconheça você como uma marca, não só como um profissional que o atende. Aqui já começa uma brincadeira de empreender um pouquinho diferente. Aqui, pau na máquina, atende, se você conseguir fazer as outras coisas, melhor. Mas, naturalmente, em todas as fases você vai estar, anotem para... Eu vou dar uma notícia também tão boa, tá? Em todas as fases você vai estar sobrecarregado, em todas as fases tem mais coisas do que você imagina para fazer, em todas as fases vai ter coisa faltando. Na fase dos 200, dos 400, do milhão, dos 2 milhões e por aí vai. E é assim mesmo, tá? O exercício é o tempo inteiro você entender o que é foco e o que não é, o que é prioridade e o que não é. Avançando, alguns desafios, como você costuma atender muito na fase dos 200 a 400 mil reais, a gente está falando aqui de alguém que faz entre 16 a 33 mil no ano, por mês, perdão. Tá? Então, você já está uma brincadeira em que, como autônomo, salvo que você seja médico, como autônomo costuma ser quase um teto. Quer ver? Se você tiver cada atendimento a 400 reais e você atender 100 horários no mês, você fez 40 mil no mês, que vezes 4, vezes 12, perdão, vai dar mais ou menos 400 e poucos mil. E, cara, cobrar 400 por atendimento com a agenda quase lotada não é uma brincadeira tão fácil você conseguir, certo? Ou seja, então esse nível aqui de 30, 33 mil reais começa a ser quase um teto do autônomo. E, para ele aumentar o preço, ele começa a ter que fazer outras coisas. E a gente vai poder falar sobre isso em outro momento. Desafios, gestão do tempo, tem muita coisa para fazer enquanto ele atende, enquanto ele faz outras demandas. Então, priorização. Muita dificuldade ainda em atrair pacientes de forma previsível, embora ele já tenha resolvido em grande parte isso em comparação com a fase anterior. Ele ainda tem esse desafio. E aí, o excesso de foco no boca a boca. Ele ainda tem uma alta dependência, normalmente, do boca a boca. E aqui é a fase, preste muita atenção aqui, tá? Isso aqui é basicamente onde a maioria empaca. Autônomos costumam bater na janela dos 400 mil no ano, 30 mil por mês e empacar. Por quê?
porque agora a brincadeira começa a ser muito mais empresariar juntamente com atender. Agora não tem mais como ignorar a ideia de que ele precisa focar em novos canais de atração, em fazer tráfego pago. Até, por exemplo, aqui eu nem digo que se faça tráfego pago. Zero indicação. Existem vários outros canais para você ativar antes de fazer tráfego. Aqui você começa a considerar tráfego. Aqui, tráfego é quase uma obrigação. Salvo que você tenha uma longa trajetória e muitas pessoas que o seguem e compram inveja de indicações. Galera, até aqui, tá muito complexa a minha comunicação, eu posso seguir dessa mesma forma. Sejam sinceros, tá? Preciso traduzir isso aqui de uma melhor forma, sem que a gente delongue esse assunto, né? Posso fazer uma pergunta agora? Ou deixa para depois? Depende, se for uma pergunta que eu possa responder mais ou menos rápido, eu vou fazer É, agora, senão... colocou boa noite primeiro, né, gente? Para todo mundo. Essa situação de tráfego pago, por que que até 200, de 200 a 400 mil por ano, a gente não deve fazer o tráfego pago? Não é bem que não deve, é que se você considerar o que você gasta com gestor mais tráfego, você raramente vai gastar menos que R$ 2.500 por mês, Sim, mas isso certo? não terá mais possibilidade da gente, sabendo atrair como é que fala? Converter os pacientes, a gente aumentar esse ganho? Uhum. Agora, olha que interessante, excelente sua colocação. Se eu perguntar para todo mundo que faz ou fez tráfego pago nesta sala, eu posso garantir que 95% vai falar que teve péssimas experiências antes de encontrar uma boa experiência, se encontrar uma boa experiência e colocar o dinheiro ao ponto de retornar. E talvez aqui seja o principal problema do atual momento do tráfego. Porque eu explico matematicamente, porque se você está botando R$ 2.500 entre gestor e verba, Valkyria, você está colocando equivalente a 2.500, 10% de 25 mil. 12 vezes 25, 300 mil. Então, está menos nessa caso. A pergunta é, você já atingiu o patamar de 25, 30 mil para desembolsar 10% desse faturamento bruto para conseguir fazer tráfego? Por Na tempo realidade, suficiente? uhum. Na realidade, eu estou desembolsando até mais, porque eu tenho doutorado também, que eu pago uma grana boa lá. Mas é porque eu comecei a apostar nisso justamente para aumentar essa chance e está aumentando, sim. Entendeu? Ótimo, Então, assim, ótimo. eu não estou vendo, por enquanto, outra possibilidade melhor que essa, embora eu esteja fazendo um investimento alto, mas eu acho que ao médio prazo vai me dar esse retorno aí, talvez, que você está falando. Tráfego pago é uma das melhores ferramentas, desde que você tenha acertado. E a grande questão, Val, é que a minoria das pessoas tem dinheiro e estômago e algum nível de conhecimento na área para aguentar o tempo suficiente até virar. É, eu já passei por isso, tá, Lucas? Como todo mundo, praticamente. Já investi dinheiro em pessoas que não tinham competência e realmente eu desanimei. Tanto é que eu tenho dois Instagrams que estão lá, parados e agora eu estou fazendo um terceiro porque eu estou desenvolvendo mais com ele, porque eu estou com um pessoal que eu acho que tem a ver, sabe? Uhum. Legal, legal. Vamos Acho ver, que até o vamos ver. Diego Viviani aí teve algum tipo de experiência, algumas experiências ruins e agora começou a acertar a mão. Não dá para desistir, gente. Não dá para desistir. É, Mas assim, você faz uma pergunta muito boa, tá, Val? É uma questão de você esgotou todos os outros canais que não dependem do tráfego? Se não, foca neles, porque eles demandam tempo, mas não demandam dinheiro. Fiz, não deu, é o que deu. Paciência, aí tem que ir para tráfego mesmo. Só esse ponto do tráfego. E é isso que eu indico, que você invista aproximadamente 10% do teu faturamento bruto em tráfego. Alguém que ganha 10 mil, gastar 2.500, que é um valor mais ou menos assim, mínimo, do tráfego, é o 25% do faturamento, cara. É impossível ele bancar essa conta. mas aí Para não você, rola Val, aquele pensamento, Lucas, de, por exemplo, de investir agora, mesmo que não seja, não tenha alcançado esses 25 mil, justamente para alcançar num tempo menor? com certeza, a pergunta é sobrevivência, né? Por isso que eu repito, o cara que está na casa dos 200 a 400, que é o seu caso, começa a fazer sentido porque você dá conta de pagar 2.500 por 3 meses sem ter um treco ou quebrar ou ficar devendo no banco. Apostar, né? Realmente eu não vou tirar leite de pedra, tem que ter uma condição para me sustentar durante um tempo, né? É isso aí. Lado muito bom, depois que o tráfego engrena, você tem uma máquina de dinheiro. Você bota um, volta 7, bota um, volta 8, bota um, volta 12, bota um, volta 5, mas é uma máquina de dinheiro. Ou seja, não faz sentido não investir. Ontem, por exemplo, fiz uma reunião com uma possível cliente.
Creio que ela não vai entrar, não. Até, até é bom que ela não entre, que ela não está num nível de consciência para aderir, vai ser talvez muito desafiador para ela, mas ela trouxe um desafio, falei, eu botei aqui tráfego e tal, e aí eu não sei, tá indo mal. Eu falei, quanto você botou? Acho que, sei lá, botei, sei lá, 2.000, voltou 30.000. Eu falei, nossa, que bom. Ela falou, você acha? Eu falei, sim, qual a sua meta? Eu quero fazer 100.000. Eu falei, tá bom, bota 10.000 e você vai fazer aproximadamente 100.000. Eu falei, o quê? Tudo isso? Que loucura. Eu falei, o princípio do empreendedorismo é você investir para ganhar. Nunca é o contrário. Então a mentalidade é paciência, você vai ter que fazer essas tentativas mesmo, Val. E assim, que bom que você não desistiu e antecipe. Não Eu desista, não posta desisti em porque conta. agora eu deixei claro, inclusive, assim, que vai ser a minha última cartada, porque eu já realmente já fiz muita coisa e não vingou, sabe? Eu tenho um curso maravilhoso pronto que também não vingou, então agora eu vou botar tudo para rodar. Então, assim, eu estou jogando todas as minhas cartas nessa última cartada minha, porque eu não tenho nem paciência mais para ficar tentando, sabe, Lucas? Mas eu estou investindo muito pesado, não só em dinheiro, mas no meu tempo. Eu passo o final de semana o dia inteiro fazendo as coisas da mentoria, que eu preciso fazer, elaborando os meus vídeos, que eu estou jogando todas as cartas. E eu estou sentindo que agora, dessa vez, a coisa vai engrenar. Mas se não for também, não vou ficar também chorando as pitangas por aí, arrependendo, sabe? É uma tentativa que eu estou fazendo com todas as forças que eu tenho dessa vez. Então, eu acredito Ótimo. que vai virar. E Val, não é só para você, para todos. Saiam dessa viagem mental de última cartada. Isso não existe. Ah, Isso mas é é coisa porque de... a gente vai ficando tão desanimado, sabe? E não é fácil, viu, Lucas? Você Não, não investir é. Nem em quero desconsiderar seu desenvolver sofrimento, Val. vídeo. Não quero desconsiderar seu sofrimento. A questão é, você vai fazer até dar certo. Se não for com essa pessoa, com essa empresa, será com outra. Se você vai com essa É, mentalidade da última cartada, fica 3 vezes mais sofrido. E mas funciona. engraçado, eu não estou sofrendo por isso. Pelo contrário, você está me dando ânimo pra caramba para investir com força. E é o que eu estou fazendo. Por isso que eu acho que Amém. vai Então valer siga animado e investindo. a pena. Oi? Como é que é? Siga animada e investindo. Vou É, seguir por aqui, tá, gente? Senão a gente isso se aí, vai estende lá. mais, aí Ok, é o obrigado. objetivo do nosso encontro. Vamos aos 400 a 700 mil aqui, começa a ter uma galera, tá? O objetivo aqui é você criar um sistema previsível, e aqui isso é determinante, porque isso vai impactar próximas fases de atração e conversão de pacientes. Por quê, Lucas? Porque se você for capaz de atrair e converter pacientes contínua e previsivelmente, lembrando que não é estavelmente, é previsivelmente, porque você entendeu que todo input sai um output. Então, para todo esforço de 1 hora de academia, cantar com intensidade, sai 500 calorias de queimadas. Ah, entendi. A cada R$ 1.000 em tráfego, eu sei que vai voltar de 6 a 12 mil reais. Ah, então você encontrou, e esse é o momento que a Valkyria está, que o Diego Viviane está, a pessoa que eu tô fazem tráfego, você está encontrando o teu funil. E aí você repete 1, 2, 3 meses e percebe que existe uma oscilação dentro de uma média de resultado. Opa, você aprendeu que este processo gera resultados X previsíveis. Interessante. Então aqui você precisa fazer isso por quê? Porque para você escalar lá na frente, você precisa estar seguro se consegue colocar pessoas batendo na sua porta. Ações-chave, implementações de estratégias de marketing digital, que todos já sabem disso, e inbound marketing. Que bicho é esse? É você fazer coisas das quais as pessoas levantem a mão dizendo tem interesse, que é para você produzir conteúdo, a pessoa, por exemplo, responder uma palavra, a pessoa chamar você no direct, é quando a pessoa faz algum movimento para iniciar uma conversa com você. Criação de processos comerciais mais eficientes, secretária treinada, secretária com perfil comercial, script, CRM, controle dos contatos, né? Adoção de CRM, que é CRM, assim, existem alguns na área da saúde, poucos, infelizmente, mas basicamente você saber quantos estão na fase do em agendamento, quantos faltaram, quantos estão em fase de recuperação, porque falaram que depois iria agendar e acabou não agendando, e você está tentando recuperar ele, quantos estão em pós-venda barra atendimento. É importante você ter essa foto do funil inteiro, porque senão você se perde. Isso, inclusive, importa lá no investimento em tráfego quando se faz. Treinamento de equipe para você garantir padrões. Você já começa a pensar no modelo. E se eu tivesse 2 clínicas, isso seria uma benção ou um caos? Meu Deus, seria uma benção, cada um faz de um jeito próprio. Se a Joaninha sair, como é que será?
Não sei, ela vai levar tudo na cabeça dela porque não tem nada documentado. Então, você começa a ter que pensar com cultura, com processo, com formação, com padronização de várias coisas. Alguns desafios que você tem nessa fase, delegação de tarefas, você está na fase do SVO, né? Você era o Severino, e agora você começa a ter que delegar coisas, e isso é desafiador para você, você é controlador, você é centralizador, você tem muito preciosismo com a qualidade, então é difícil você colocar algumas coisas nas mãos de outras pessoas. Gerenciar a equipe, talvez nessa fase aqui, dica para quem está nessa fase, reuniões semanais com diretos. Tem uma secretária, reunião semanal com a secretária, tem um gestor de tráfego, reunião semanal com o gestor de tráfego. Tem que ter reunião semanal. Por que semanal? Pela proximidade, pela correção de rota em tempo real. Não importa quantas pessoas você tem que ter reunião semanal. Juro, não posterguem isso. Eu sei que você vai estar atendendo, vai estar fazendo 50 coisas, mas faz isso. Você vai ver a absurda diferença que dá. E aí você, obviamente, tem que manter qualidade em meio ao crescimento. A pergunta é, como é que eu cresço sem perder qualidade? É a grande preocupação que muitos dessa sala têm. Como é que você mantém qualidade? Que a qualidade não é algo que você tira do dedão do pé porque você acordou de bom humor. Ela tem um processo. Você acolhe a pessoa, sorri, diz olá, que bom receber você aqui na clínica hoje. Aceita um café ou uma água? E você começa a perceber que aquilo que você faz e faz bem tem um processo. Faz download da tua cabeça e descreve esse processo, para que outras pessoas repliquem esse processo. Se o seu negócio for construído apenas em cima da sua cabeça, você nunca terá um negócio. Basta você ficar doente, indisponível ou morrer, ele deve desistir. E aí, quem vai seguir e entregar aquele padrão de qualidade que você tanto gostaria? Avançando, temos mais duas fases. Autonomia e crescimento acelerado de 700 mil a 1 milhão. Olha que legal. Seu principal objetivo aqui é reduzir a dependência do trabalho direto, ou seja, de você estar na linha de frente, e começar a ampliar a capacidade de atendimento. E aqui ampliar a capacidade de atendimento é, em vez de você responder o WhatsApp, a sua secretária tem treinamento para conseguir responder o WhatsApp. Estou inventando, tá? Você vai ter que identificar o que é importante para você aí. Será que não cabe colocar mais pessoas no time para encorpar o seu produto, sem que você tenha que encorpar mais horas do seu atendimento? Será que não faria sentido você criar um produto no qual existem outros parceiros integrados e que você os coloca dentro do produto, na parceria integrativa, ou você banca? Eu lembro agora que o Diego tem, me corrija se estiver errado, né, Viviane? Você paga uma consulta com a Nutri, né? O cara que fecha 6 meses, pelo menos. Muito legal. Então, ele está aumentando o resultado do paciente dele, sem necessariamente aumentar horas dele. Tem um pequeno custo que ele vai ter, mas isso se justifica pelo tempo de vida que esse cara fica com o Diego, por exemplo. Tá? Ações-chave, criação de uma equipe multiprofissional, ou seja, quando digo multiprofissional, a primeira interpretação é, já sei. Então, eu vou colocar aqui mais um médico, mais uma nutricionista, mais um fisioterapeuta. Pode ser. Mas a equipe multiprofissional é aquela que, sabe que você que cuida da tua imagem, do Instagram e do texto e do story? Então, se contrata pessoas ou uma pessoa para começar a fazer por você. Você mesmo que aprendeu o tráfego, bom, nessa fase, talvez você tenha que delegar a gestão do tráfego. Então, a equipe multiprofissional é você sair cada vez mais do Severino, que faz tudo, e você assumir uma posição mais de gestor enquanto você ainda aprende. Porque enquanto o negócio estiver basicamente em suas costas, vai ser difícil você prosperar, né? Estruturação de uma gestão financeira sólida com KPIs, né? Então, Key Performance Indicators, basicamente indicadores-chave de performance, que é nossa meta de taxa de presença de agendamentos para comparecimentos é de 70%, estamos batendo 54%. Não estamos batendo nosso indicador. Então, você começa a ter como se fosse painel de um carro dizendo alta velocidade, baixa velocidade, tá bom, siga. Verde, amarelo, vermelho. Você precisa ter uma forma de olhar mais rapidamente para os dados e que você saber se eles estão bons, ruins ou médios rapidamente. E olha que interessante. Quando você começa a ver assim, mas peraí, como é que eu faço isso? Calma. Se você já está nessa fase, você tem que estar fazendo isso. Se você não está nessa fase, está atrasado. Se você não está nessa fase, perdão, você tem que olhar para o que importa na sua fase. Eu sei que é desafiador da gente, de gastar muito dinheiro com isso e tal, mas vale muito a pena. Porque a hora que você tem que tomar decisão, é muito melhor você tomar decisões com dados em mãos do que tirando da sua cabeça, né?
E aí, consideração de marca pessoal, profissional como referência em sua área. O investimento em imagem nessa fase é extremamente importante. Se você já o faz, continue fazendo. Lucas, o que é um investimento em imagem? É você transmitir de alguma forma, pela sua embalagem, você é a embalagem do seu serviço, que aquilo que você entrega da porta para dentro é possível ser visto em detalhes antes da pessoa passar pela porta. Então, você é uma pessoa que capricha na qualidade das coisas? Parece isso quando a pessoa vê seu Instagram? Ou olha sua bio e você tem erro de português? A sua foto é uma foto zoada, né? Então, começa a se ver quem você é através dos detalhes, né? Tem o Damásio, que o Álvaro estava lá também, né? Quem vê cara não vê coração, diz ele. Vê, na verdade, vê sim. Vê sim. Sempre se vê. Então, existe um baixo nível de consciência quando você faz 200 mil, 300, 400 mil reais sobre o poder que a sua imagem tem. Então, a sua imagem, ela não determina uma decisão, mas ela influencia absurdamente. E não cuidar da sua imagem é igual você jogar vendas para fora, porque você ignorou que a embalagem importa. E a embalagem importa muito. Importa pra caramba. Alguns desafios: gestão da complexidade do negócio, começa a ficar mais complexo, você começa a ter que olhar para vários pratos ao mesmo tempo. Retenção de talento, tem pessoas que você não quer perder, então você começa a ter que entender como que você remunera, como que você engaja, como é que você dá visão, como é que você dá feedback quando houver comportamentos ruins, como é que você contrata pessoas boas, e aí você tem que controlar a lucratividade, porque, anotem, à medida que o negócio cresce, a margem aperta. Por que a margem aperta à medida que o negócio cresce, gente? Vamos fazer um exercício aqui, quiz no chat. Por que a margem tende a diminuir à medida que o negócio cresce? Ó, o iPhone respondeu mais gastos. O que mais, gente? Um de cada vez. Mais investimentos. Algo mais? Ô, pessoal, começou o mês agora, já estão cansados. Lasca o dedo aí, escreve para nós. Ó, inicialmente, a pessoa trabalhava sozinha, mas agora tem que contratar, tem mais serviços. Oh, que legal. Mais impostos. Aí, ó, que legal. Todo mundo acertou. Você tem mais impostos porque a sua alíquota aumenta quando você é MEI, né? Você faz 6,5 mil por mês. Zero imposto, 50, 60 reais de taxa. Depois você vai para o simples, mas 6, 7, 8, 10, 12%. Às vezes mais do que isso. Você tem pessoas para contratar, pessoas que horas são produtivas, horas não são produtivas. Você tem que gerenciar quanto investiu em marketing, para quanto a gente produziu em primeiras consultas barra fechamentos, e quanto isso produziu em dinheiro para que pegar esse dinheiro e reinvestir, inclusive o dinheiro que entrar, ele precisa ser um dinheiro líquido, né? Precisa ser líquido, precisa conseguir pegar na mão. Então tem que ser cartão ou à vista, para você poder girar a máquina. Se jogar alguma coisa para lidar. Então, à medida que você cresce, a sua margem aperta. Por isso que, por isso que, eu sei que muitos de vocês acham que ter um negócio de 2 milhões é extremamente ruim. Deixa eu falar para vocês, vocês vão continuar trabalhando as mesmas 10, 11, 12 horas por dia. A diferença é que hoje, quem trabalha por conta própria depende do seu próprio tempo, disposição, saúde e energia para produzir o dinheiro. E quando viaja, não tem como produzir dinheiro. Quando você tem um negócio que ele consegue operar parcialmente sem você, porque o negócio que vai até 2 milhões, ele depende 100% de você. 3 milhões. Depois dos 3 milhões, nem que você queira, ele opera só com você. Ele começa a ter que crescer a partir das pessoas, ou seja, através das pessoas. Ou seja, até 2 milhões, não tem, você vai estar envolvido com muita coisa. O que acontece é que você vai ter uma margem de lucro, embora mais apertada, vai ter muito mais venda. Então, você prefere ganhar 10%, presta atenção, você prefere ganhar 10% sobre 2 milhões, que você vai lá no final do ano e você retira, porque deu de lucro 10%, por exemplo, lucro líquido, tá sobre 200, pegou 200 mil reais, 10% sobre 2 milhões, e diz, uau, vou descansar, vou poder curtir. Então, você teve seu salário mensal, pensa como empresário, dono de uma empresa que está crescendo, e pense também que você é um operador, um executivo dessa empresa. Como executivo, você ganha um salário, pro labore, né? E como dono, você retira lucro.
Então, olha que interessante. Você ganha seu prolabore, fazendo todas as coisas que tem que fazer, atendendo, tarará. Mas essa empresa teve várias outras pessoas produzindo e crescendo. E você foi no final do ano e você retirou R$ 200.000. Porque você fez uma excelente gestão, você cresceu. Se você ficar 15 dias de férias, as coisas ainda andam, o faturamento não é zero. Então, veja, é uma questão de desejo de vida. E por que eu indico fortemente que vocês considerem a ideia de continuar crescendo? Primeiro, porque é mediocridade não crescer. Fator 2, à medida que você se coloca à disposição para atingir outros patamares de resultados, você precisa aprender outras habilidades, outra mentalidade, outra forma de ver o mundo. Então, o teu negócio é a tua principal forma de você evoluir como pessoa. Mesmo que você diga, cansei, não quero mais essa porra de clínica, não quero mais fazer 2 milhões por ano, dá muito trabalho, eu quero voltar a fazer meus atendimentos e fazer meus 20, 30, 50 mil por mês e ter um lucro maior. Tá tudo bem, mas experimenta. Porque quem você se torna depois de construir um negócio desse tamanho é muito legal. A tua maturidade diante dos problemas é diferente, a sua habilidade é outra, a sua forma de liderar é outra, dar feedback é outra. Só tem ganho. Só tem ganho. Então, seguimos. Vamos para a última etapa. E depois, acima do milhão, sustentar o crescimento com lucratividade e com qualidade de vida para o profissional. Então, aqui o desafio é conseguir colocar processos e pessoas, especialmente se eu conseguir tiver colocado processos, pessoas e tecnologia, para que eu consiga não ter um treco de trabalhar 23 horas por dia, para que esse negócio ande, ou não, eu não tenho, é uma bagunça, eu nem sei como é que eu consigo fazer 1 milhão a mais por ano. Então, ações-chave, aqui você começa a brincar com, será que eu abro outras unidades? O Plínio, por exemplo, né? Vou abrir outra unidade? Você não está na casa do 1 milhão, mas você está com esses objetivos, né? Abrir outra unidade? Será que eu consegui criar um modelo de marca, público-alvo, posicionamento, produtos, processos de atração e conversão ao ponto de eu fazer um copiar e colar e colocar uma unidade igual essa em outro lugar? O que você acha? Quem sabe dá, né? Nós temos um cliente aqui, pertinho aqui de Balneário Camboriú, que ele fez a unidade 1 ir para quase o teto de faturamento e disse, vou abrir uma unidade 2. E estamos replicando os processos da unidade 2. E é muito interessante, porque pode ter uma unidade 3, uma unidade 4 e por aí vai. Criação de produtos, como cursos, mentorias, de produtos, aqui tem um negócio muito interessante que não cabe só, preste muita atenção, não cabe só para quem está aqui, acima do milhão, que é criar produtos como cursos, mentorias, infoprodutos. Como assim? É correto dizer, por exemplo, pegar o Álvaro que já está nesse momento, né? O Álvaro já entendeu como fazer um excelente atendimento, como atrair alunos não pacientes e tudo mais. O sonho de muitos profissionais que têm as mesmas formações do que ele. Nem todas as mesmas, né? Que tem várias formações, mas um fisioterapeuta, por exemplo. Esse cara vai lá e fala assim, imagine se o Álvaro pudesse me ensinar. Seria incrível. Então, o Álvaro pode pegar tudo que ele aprendeu, construiu ao longo da vida e trazer disso, embalar isso como uma mentoria. E vender isso não mais para o paciente, mas para o fisioterapeuta, para o profissional. Você que é médico, será que você não poderia formatar um produto de mentoria para oferecer para os médicos? Você que é psicólogo, nutricionista, dono Pilates. Será que pessoas não pagariam para você ensinar aquilo que você demorou anos para aprender e pagou muito caro, em dinheiro também, para você chegar onde você chegou? Então, esse pensamento não precisa existir só no milhão mais. Se você tem pessoas abaixo de você que gostariam de chegar onde você está, já existe necessidade para isso. Inclusive, pessoas dessa sala, inclusive, já estão em outro produto nosso, que é de criação de mentorias para profissionais da saúde que querem ajudar outros profissionais de saúde. Basicamente, nós vamos abrir nossa caixa preta. Estou divertindo pra caramba nisso. Por quê? Porque é um caminho muito legal, muito lucrativo, menos cansativo. Mas você tem que desejar a ideia de ensinar, né? E talvez alguns não queiram, outros querem. Otimização da operação com foco em eficiência e inovação. Aqui você tem que botar IA, é tecnologia, começa a ter uma brincadeira diferente. Se tornar uma liderança mais estratégica, ser muito menos emocional e muito mais estratégico, não é deixar o coração de lado, mas é tomar decisões mais racionais. E aqui tem outros 3 elementos que, em outras etapas, não justifica você focar muito. Né? Você fazer a manutenção da cultura organizacional, quando você está em 400, nem existe cultura, quando você está em 400 e 700 começa a ter a galera, então começa a nascer cultura. Inovação contínua, para você se manter acima do milhão, você precisa o tempo inteiro pensar em como que você inova. Por quê? Porque os seus concorrentes estão correndo muito.
E se você não inovar o suficiente ou a tempo, você cai fora. Porque uma coisa é você alimentar a sua própria agenda e bancar as suas contas de pessoa física. Outra coisa é você ter um negócio. É um filho que come bastante, né? E gasta bastante dinheiro nas festas. E aí, gestão da complexidade operacional, que tem vários pratos para você dançar aí. Eu vou dar um zoom out aqui. Eu gostaria que você me falasse em qual fase você está. Vou botar, ó, fase um, anota aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual fase você está? Mete no chat aí. O que alguns de vocês responderam na enquete lá do grupo, mas não sei se todos estão aí, né? Então vamos fazer de novo. Ó, lá, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Olha que interessante. Alguns dos desafios que eu fui apresentando em cada etapa aqui encaixaram com o seu momento? 2 e 3, 2 e 3, 1, 2, sim. O que é interessante, né? A gente trouxe esse tópico aqui, né? Esse micro treinamento para vocês hoje. Porque é importante demais você saber onde você está e qual é o próximo passo. Vou te trazer alguns conceitos que podem guiar você nessa jornada, beleza? Isso vai facilitar um pouco para você gastar menos energia. Isso é que abre para as mentorias, né? Se você quiser jogar o jogo da Série A, você precisa pensar e treinar como uma pessoa da Série A. Se você quer faturar 1 milhão mais, você precisa entender o que a galera do 1 milhão mais faz, como eles pensam, como eles veem a vida. Qual a melhor forma de você fazer isso? E você, preferencialmente, sentar junto com essas pessoas, estudar essas pessoas, observar essas pessoas. Que na sala tem essas pessoas também. Na área da saúde, eu gostaria de falar algumas coisas importantes para vocês. Eu posso mandar papo reto, assim, gente? Ou não, eu escondo algumas coisas para vocês. E tem coisas que vocês não vão gostar de ouvir, tá? É sério. Um dos negócios mais difíceis de criar em escala é uma clínica de psicologia. Por quê? Porque a galera da terapia é cheia do frufru, do mimimi. É difícil falar sobre gestão, sobre números, todo mundo se sente injustiçado, mesmo ganhando 50%, 60%. Eles. Comportamentalmente é difícil lidar com essa galera. Lucas, você está inventando de sua cabeça? Não, porque eu tive experiência de falar com vários donos de clínicas e de longe é uma das clínicas em modelo de clínica mais difíceis de fazer dar certo. Então, se pensa em enriquecer sendo dono de clínica, pensa duas vezes. É mais fácil ir ao teto do seu resultado como autônomo e vender esse conhecimento para outros profissionais da psicologia, equivalente ao que a gente fez aqui. Na fisioterapia, bem como na psicologia, bem como na nutrição, bem como quase todas as áreas, tirando medicina e odontologia, é muito provável que o seu teto de faturamento de forma autônoma, ou seja, você com você mesmo, fique na casa de 30 a 40 mil reais. Para você ultrapassar essa fase, você vai ter que investir muito em posicionamento para que o teu valor hora ultrapasse 550, 600, 700, mil reais. Por quê? Porque se eu fizer 100 atendimentos a R$ 1.000, eu tenho 100 mil reais de faturamento. E aí a gente vai agora conectando o elemento consulta barra sessão. Provavelmente o seu teto, eu vou falar em termos gerais, tá, pessoal? Tem as micro exceções, 1%. Se você tem um produto, o seu produto unicamente são sessões, atendimentos, consulta, você atendendo a pessoa, é muito difícil ultrapassar a casa dos 100 mil mês, que ainda assim vai dar 1,2 bilhões ano. Isso que você fica. Chegar nesse patamar é muito, 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 muito difícil. É uma longa jornada, é um baita investimento de várias formas. É possível? Claro que é. Mas eu gostaria que vocês entendessem o que é possível atingir em termos de carreira como autônomo e o que é possível atingir em termos de clínica. Então, se você é autônoma na área de psicologia, todas as outras, tirando odontologia, medicina e áreas especificamente estéticas, que ainda tem uma dermatofuncional no meio do caminho, é provável que você vai atingir patamares de tetos de faturamento de 30, 40, 50 mil reais no máximo. Qualquer coisa além disso é uma grande exceção. Então, se o teu objetivo na vida é atingir 100 mil por mês, você já entendeu que não tem como você criar e bater esse resultado sendo autônomo. Você precisa já pensar em modelos de negócio diferentes, complementares ao seu, ou entre uma lógica de clínica. Quando que eu vejo aqui, na minha experiência, que profissionais da saúde conseguem ultrapassar a casa dos
80, 100, 200 mil por mês, quando eles têm procedimentos ou protocolos. Esses casos são os mais fáceis. Nós temos, por exemplo, uma cliente que entrou em, não lembro que mês de dezembro, não, que mês de dezembro é ótimo, né? No que dia eu ela entrou em dezembro, a gente fez alguns movimentos, reestruturação de produtos, enfim, tudo que a gente faz com todo mundo. Ela começou a implementar dia 6 de janeiro, quando ela voltou, ela fazia na média 80, 90 mil por mês em todos os janeiros da vida dela, e ela fez 210 mil reais nesse último janeiro. Então, a gente teve aí um aumento de 100, sei lá, 20, 30%. Como isso é possível? Protocolos de injetáveis, procedimentos, coisas ligadas a não necessariamente o seu atendimento. Faz sentido, gente, esse raciocínio? Então, veja só, se você tem como produto unicamente a sua hora, a sua consulta, a sua sessão, você vai atingir um patamar de 35, 40, 50 mil. É muito difícil ultrapassar isso. E para alguns está tudo bem, está ótimo. Lucas, eu entendi que eu posso, por exemplo, ser um psicólogo e eu posso oferecer um curso, uma mentoria, uma jornada para o meu paciente. Ótimo, tem uma cliente nossa que entrou fazendo 40, não tinha mais o que fazer com a agenda dela, a estratégia foi reajustar o preço com todos os atuais pacientes, todos aceitaram um ajuste de aproximadamente 20%, no mês ela fazia 40, no outro ela fez 48. 8 mil a mais, vezes 12, 96 mil reais a mais no ano. Como é que ela fez mais dinheiro? A gente criou um curso que tinha 4 ou 5 encontros, fizemos 2 turmas, ela fez 36 ou 37 mil reais. Ou seja, você começa a ter que entender quem é teu público, qual é o teu posicionamento e quais são as possibilidades. Então, sempre que você está pensando em como crescer, a pergunta é: qual o teu real desejo de faturamento e se o teu atual modelo comporta esse nível de resultado? Porque às vezes ele não comporta. E aí você vai ter que mudar o teu desejo ou mudar o teu modelo de negócio. Quer ver como é que eu desisti da ideia de me formar como psicólogo e seguir na carreira de psicólogo? Eu entrei na faculdade para aprender psicologia, não para ser psicólogo, mas eu achava a ideia interessante. E eu não acho que é nem um pouco ruim, pelo contrário, né? Tanto que eu adoro vocês aqui atendendo, e eu sou um consumidor de psicoterapia há sei lá quantos anos. 10 anos? Não, mentira. Caramba, já faz mais. Foi em 16 anos, estou com 30, 14 anos. Eu lembro que minha professora, a mais pica que existia, ela fazia. Tinha 10 anos de carreira e ela cobrava 350 reais por sessão. Eu pensei, uau. E eu fiz a conta, né? 8 horas por dia, vezes 5 dias da semana. Eu descobri que o teto de faturamento dela seria 60 mil por ano. Por mês, perdão. Mas o teto do teto, ela assim, era doutora da faculdade, dava aula. E eu, cara, impecável, que mulher incrível. É meu sonho, né? Ser ela. Eu falei, mas eu não quero só 60. Arrogante, né? Não quero só 60. Só que nesse momento eu entendi. Se o teto da minha vida seria 60, que nem ela provavelmente conseguiu pelas contas que eu fiz, e esse caminho não me leva àquele teto, talvez eu tenha que encontrar outro modelo, porque eu não estou disposto a abrir mão de chegar naquele teto. E aí está um modelo que é uma pergunta que é muito difícil de ser respondida, sem uma longa reflexão.